Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou encerrar a trilogia do Taleb com o livro Antifrágil. Trilogia pra mim, né? Na verdade, eu só li esses 3 livros dele. O Antifrágil é de 2012, por enquanto sem segunda edição. O livro mais recente do Taleb, que é o Skin in the Game, né? Com a pele em risco, é de 2018, eu ainda não li. E o Antifrágil, ele talvez seja o livro mais incompreendido ou mal interpretado do Taleb. Quando ele foi lançado, só se falava disso, do antifrágil, empresa antifrágil, carreira antifrágil, casamento antifrágil. Se você jogar na internet, o que não vai faltar é produto antifrágil. E mais uma vez sofreu daquela questão dos comentaristas que não são leitores. E mais uma vez tive a oportunidade de ver algumas entrevistas do Taleb furioso com o mau uso do conceito que ele trouxe do antifrágil. Como eu já falei em outros vídeos, o Taleb ele era operador de opções de uma mesa de um grande banco americano. E uma das estratégias favoritas dele era ficar comprando pozinho. O que é isso? Comprando opções muito fora do dinheiro. Porque ele gostava de pegar aqueles eventos cataclísmicos que ele tanto falou no Cisne Negro e no Iludidos pelo Acaso, como a diferença entre a constância e o inesperado, o assimétrico, né? Ele fala o tempo inteiro no livro do Antifrágil sobre a assimetria. Se você for até reparar, a ilustração da capa é um peso, né? Com um halter com um peso muito grande de um lado e muito pequeno do outro, que era justamente o que ele fazia o tempo inteiro em opções. E a questão do antifrágil, muito mal interpretado, logo no prefácio, ele já traz logo a diferença bem clara entre robusto e antifrágil. Pouquíssimas coisas na natureza são antifrágeis. Você vai ter isso no sistema financeiro, que são justamente as opções. Por quê? Ele fala, você tem o contrário de fraco é o forte, ou robusto. Mas e o contrário de frágil? O contrário de frágil não é forte, porque ele fala que é o seguinte, o frágil ele não aguenta volatilidade. E o contrário do que não aguenta volatilidade é o que ganha na volatilidade. Daí ele traz o termo antifrágil, uma vez que robusto, ou forte, ou resistente não seria o oposto ideal ao frágil. Uma vez que ele entende que o frágil não é necessariamente fraco, mas é aquele que sofre na volatilidade. Então o que se dá bem na volatilidade? Então ali é um livro bem focado na carreira anterior dele de trade de opção. O livro ele expande um pouco esse pensamento, ele sai um pouco, ele não fala só das opções, mas ele tenta trazer isso para sistemas maiores, e mais da dinâmica social. Esse talvez seja o livro menos vinculado ao mercado financeiro, apesar de ser um tema que nasceu ali, justamente das opções. Provavelmente é o mais mal interpretado deles, mas eu não li ainda o Skin in the Game, pode ser que ainda tenha interpretações ainda piores, mas é um livro que se aprofunda mais no que ele chama da coleção do incerto. Ele já vai se aprofundando mais para a dinâmica político-social, da interação entre as pessoas, ele ainda bate na questão da sorte, do aleatório, de como as pessoas percebem o sucesso ou fracasso de maneiras que ele entende como incorretas, mas com certeza é um livro que vai se aproximando mais para o lado social, mais das finanças comportamentais, entre aspas. Eu não gosto muito do termo de finanças porque não é tanto financeiro, mas é muito mais da psicologia do trade, de como lidar com a estatística no dia a dia. Foi um livro muito interessante. Na verdade, eu não li o Antifrágil, eu escutei. Foi um dos primeiros audiobooks que eu ouvi inteiro. Achei bem interessante a experiência, mas o que eu gostei foi porque, como eu já tinha lido outros 2 do Taleb, ficou fácil de eu entender e entrar na dinâmica do audiobook. Talvez se eu não tivesse lido os outros livros, só escutando, eu talvez tivesse alguma dificuldade. Porque quando você lê, é muito fácil você parar, voltar algumas páginas, pular alguns capítulos. No audiolivro eu senti um pouco dessa dificuldade. Mas como já era um tema que eu já estava imerso no pensamento do Taleb, eu já vinha lendo na sequência os livros dele, então foi fácil escutar e complementar alguns gaps que talvez no livro eu tivesse lido 2 ou 3 vezes, eu consegui com as interpretações que eu já tinha das outras obras. Enfim, é bem interessante. Sinceramente, não vejo como necessário. Se você tiver pouco tempo ou tiver que escolher um para começar, eu iria no Iludidos pelo Acaso primeiro e no Cisne Negro depois. Deixaria o Antifrágil para uma terceira etapa, para entender um pouco mais a questão da antifragilidade mesmo e não cair no lugar comum, na armadilha de confundir antifrágil com robusto. Mas definitivamente ajuda a abrir a cabeça.
principalmente em termos das assimetrias, né? Aí ele vai falar do extremiquistão, do mediocristão, mas enfim, tem que ler para entender. E aí tem uma distinção muito legal que ele faz no Antifrágil, que é justamente comparar eventos comparáveis. Você não pode comparar algo que tem um limite com algo que é ilimitado. Um exemplo aqui bobo que eu me lembrei agora, ele vai falar assim, a altura média do ser humano não vai fugir daquela faixa. Você nunca vai encontrar um ser humano com 3 metros de altura. Em compensação, riqueza, dinheiro, fortuna, não segue nenhum parâmetro. Então você não pode querer comparar uma riqueza média, ou melhor, você fala em riqueza média não faz tanto sentido, uma vez que não existe média, uma vez que você tem aquele 0,1% com 50% da fortuna do mundo e o restante com o que sobra. Então, ao contrário do peso, altura ou medidas da física, que você realmente respeita uma média, vamos dizer assim. É um livro bem interessante, como eu falei, ele vai mais pro lado realmente do social, da dinâmica social. Eu deixaria ele para uma leitura futura, caso você esteja querendo começar no mundo do Taleb, mas com certeza é um livro interessante que vai te ajudar a abrir a cabeça. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link direto para ver o livro. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.